Vem, 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 vem! Pode entrar que a nossa casa é a sua casa. Uma ótima tarde para você. Tava assistindo a Renata Fã? Ei, não muda de canal não. Larga esse controle remoto, fecha comigo até as 2h30, quando você acompanha a nossa programação local. Segue o Camargão aqui nas redes sociais, hein? Tô fechado contigo na TV, tô também no Instagram. Lá no Insta tem o meu Zap Zap e tem também o Facebook do Camargão. Camargão Oficial no Face, tá bom? Atenção, coloca para mim na tela o susto daqueles que esse rapaz de bicicleta passou. Bicho, por pouco esse caminhão não passa por cima deste homem também. Arrebentou a bicicleta dele, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que ficou a bicicleta. Daqui a pouquinho eu ia mostrar a bicicleta, mas já tá aí na tela para você a bike toda retorcida, toda quebrada, toda remoída, meu amigo. Coloca o vídeo para mim, por gentileza. Olha lá, veja que o caminhão passa e o cara de bike também. Fica entre o caminhão e o carro, tá vendo? E aí, bicho, veja que o rapaz que estava pedalando, ele acaba, o corpo dele se projetando para frente. Graças a isso, ele não foi atingido. Tem um rapaz de camisa vermelha ali na calçada que percebe o que acontece e aí ele vira e vai socorrer, tentar acudir o rapaz que, graças a Deus, levantou sem nenhum ferimento grave, tá? Esse aí viveu de novo, tá? Esse viveu de novo, quase que o caminhão passa por cima dele, lá na Avenida Jerônimo Monteiro, na comunidade de Vila Batista. Alô, Vila Batista, aí em Vila Velha. Foi aí no bairro onde aconteceu essa bronca, tá? Esse acidente. Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre esse caso aqui no nosso TN. A gente vai estar lá no bairro, Raíssa? Daqui a pouquinho, nossos repórteres estão lá no bairro para mostrar a situação. Será que a rua é estreita demais? Será que o pessoal estaciona de maneira irregular? Será que passam muitos caminhões, muitos veículos pesados ali na região? Daqui a pouquinho. 12:03 agora, atenção, hein? O TN tá só começando, meu povo, tem muita informação, tá pocando de notícia. Veja comigo essas imagens, hein? Olha, o cachorrinho corre e de repente uma caixa d'água estoura e faz o maior estrago. Vocês viram ali que doideira? O cachorrinho correu, a caixa d'água explodiu. A força da água, gente, saiu arrastando o telhado, arrebentando o muro. Daqui a pouco eu vou te contar em qual bairro, em qual comunidade aconteceu isso. Foi aqui em Vitória, tá? Foi aqui na capital de todos os capixabas que essa bronca rolou. Olha lá, veio tudo para a calçada e veio tudo ali para o meio do asfalto. Que loucura, bicho. E atingiu o carro também, hein? Veja lá que atingiu um carro também que estava parado ali, né? E ali, bicho, está todo mundo assustado com essa situação. Daqui a pouco nós vamos trazer ao vivo os detalhes para você dessa bronca aqui no nosso TN. Aqui, minha gente, tem mais, hein? Imagina, presta atenção, você tá na sua casa agora assistindo o Camargão? Atenção, hein? Se você está na sua casa, você imagina flagrar o seu vizinho dentro do seu puxadinho, tentando furtar objetos seus e da sua família. Xiii! Meu amigo, aí acaba a amizade, concorda comigo? Mas foi justamente isso que aconteceu lá no município da Serra. Depois de surpreender o vizinho espertalhão, acabou rolando um quiprocó. Foi um perereco doido, a turma saiu no porradeiro, foi uma briga grave e a vítima acabou esfaqueada. O desfecho dessa história eu já te conto, que rolou peixeirada para tudo quanto é lado. Olha como é que ficou o braço. Olha como ficou o braço dessa mulher. A Vanusa está comigo já, né? A Vanusa Santana vai trazer os detalhes dessa história agora ao vivo, porque é de queimar a cara, né, Vanusa? Uma bronca dessa, briga de vizinho, lamentavelmente terminar em facada e muita treta. Boa tarde para você. Ei, Camargão, muito boa tarde para você, para o pessoal que acompanha o TN1 de casa. Olha, é de queimar a cara e também quase fazer a pessoa infartar, né?
Porque você imagina você chegando em casa, essa moça que é uma massagista de 28 anos, estava acompanhado de um amigo que inclusive estava indo na residência dela para ela poder fazer massagem nele. Ali então ela se deparou, no momento em que ela abre a porta, com um homem. E para surpresa dela, esse homem era o vizinho, aquele que mora ao lado da casa dela. Ali então ela começou a questionar o que ele estava fazendo ali dentro da casa. Os dois entraram nessa discussão. Ela acabou pegando uma cadeira e jogando para cima dele, que ele já começou a ir meio alterado para cima dela. Esses dois entraram em luta corporal. Ele tentou agredir também o cliente que estava chegando, esse amigo dela que estava chegando ali na residência. Tudo isso aconteceu dentro da casa dela mesmo, né? No bairro Lagoa de Jacaraípe. Foi ontem no finalzinho da tarde. Nesse entrevero de discute, o que você está fazendo aí? Os dois entram em luta corporal e ele sai rodando ali, escada abaixo. Foi nesse momento, Camargão, que ela vê que a faca que estava na cintura dele cai, ele apanha essa faca e novamente ele parte para cima da mulher, dessa massagista de 28 anos, tentando golpeá-la e acaba acertando. E durou muito tempo, viu, essa luta corporal. Essa moça disse que depois dele cair escada abaixo, ele ainda sobe, ele é dominado por esse amigo que estava ali. Entretanto, ele consegue pegar a faca de volta. Aí sim, é nesse momento em que ele parte para cima mais uma vez da moça e consegue atingi-la no braço. A gente conversou com ela por telefone, viu, Camargão? Ela estava muito abalada, né? Ficou muito preocupada com a situação, uma vez que é o vizinho, né? E ela foi clara para a polícia. Ele entrou porque ele tinha a intenção de furtar objetos dentro da residência. Vamos acompanhar agora por áudio. Ela mandou aí uma explicação contando em detalhes como tudo aconteceu. Vamos acompanhar. Quando eu vou entrando, me deparo com ele dentro do meu quarto, mexendo nas minhas coisas. A partir daí, toda a confusão começou. Nisso que eu vou pra cima dele, com a faca, ele já com a faca querendo me esfaquear, cai nós três no chão. Nesse cair no chão, ele ficou procurando a faca. Nem que ele acha a faca, ele conseguiu me dar uma facada no braço. Nisso eu levanto, não senti a facada na hora, mas quando eu olho pro chão, muito sangue. Achei que ele tinha até acertado a minha barriga, mas ele acertou o meu braço. E com isso eu me desespero, a gente começa a gritar, a gente desce e daí ele fica lá em cima, né? Ele escondeu a faca, roubou 2 perfumes meus e minha carteira também sumiu. Que susto, né? E prejuízo para essa moça que é uma trabalhadora e estava tentando ganhar o pão de cada dia, né? Fazendo massagem. Bem, esse rapaz ainda está internado porque ele precisou de atendimento médico, viu? Depois de ter caído. Mas assim que ele sair de lá, segundo a Polícia Civil, ele será autuado aí por tentativa de furto com utilização de material e também por lesão corporal. Camargão. Obrigado, Vanusa, pelas suas informações. Eu só sei que daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes, hein? Tem a reportagem completa desse verdadeiro absurdo que a gente não pode aceitar e achar que isso é normal. Achar que vizinho pode ficar brigando com o vizinho e meter facada pra cima do outro, né, bicho? Agora, também não me queima a cara, né, maluco? Você invadir a casa da vizinha e ficar na doideira de passar um mãozão grande, tá parecendo um vizinho meu, que uma vez eu peguei ele, quando eu morava em casa de rua pública, eu acordei de manhã para ir na igreja, aí fui colocar minha toalha no varal lá no quintal para poder, né, secar. Aí eu olhei pro lado, tava um vizinho com um bambu desse tamanho, pescando a carcinha da vizinha. Deus me livre e guarde! Pior que é verdade isso, hein? Olha só, gente, vamos falar agora de uma confraternização entre amigos que terminou com uma mulher estuprada. Deus me livre e guarde, gente, pelo amor de Deus. Uma festa, uma confraternização que terminou com uma mulher violentada, estuprada. A vítima contou que havia bebido bastante, tomou muito goró e no dia seguinte descobriu que havia sido vítima do crime. 2 suspeitos acabaram presos diante dessa situação. Olha, bicho, eu vou te falar uma coisa, tá? É raro a pessoa que vai numa confraternização e não conhece alguém nessa confraternização, né?
E quando você vai num espaço desse, você pensa o quê? Opa, tem gente que eu conheço, tem gente que eu confio. E aí, de repente, você se dá conta que você foi estuprada numa confraternização, numa festa. É um verdadeiro absurdo, mas a polícia já está no caso e já tem gente presa, tá? Daqui a pouquinho eu chamo a sua atenção para essa história com todos os detalhes aqui no TN. Gente, 12:10 agora, hein? Ó, nosso WhatsApp tá liberado, 27997922530. Tá assistindo o Camargão? Tá assistindo os nossos repórteres da TV Tribuna? Manda pra cá, seu nome, seu bairro, sua cidade, quem tá assistindo com você, que o Camargão manda aquele abraço e aquele beijo especial para você que tá aí do outro lado. Você de casa vai conhecer agora um pescador. Eu acabei de falar do pescador, meu vizinho, né? Acabei de falar do pescador, meu vizinho que usou um bambu para pescar a carcinha da vizinha no varal. Agora, esse aí eu vou te falar, tá? Esse aí, meu amigo, é virado no giraia e coloca pescador nisso. Esse cara que vocês estão vendo ali, preste atenção que pelo cantinho, pelo cadiquinho do cantinho aqui, ó, ele pega, parece que um arame, alguma coisa, e começa a pescar. Ele começa a pescar as joias que estão aqui. Olha lá, ó, é um arame. Derrubou, vocês viram? Ah, safadão, a polícia vai te pegar rapidinho, tá? Presta atenção, enche a tela aí, Pequeno Príncipe. Veja só, na porta da joalheria, o maluco passa um pedaço de arame bem pela fresta da porta e começa a pescar as joias, cara. Ah, é de queimar a cara, viu? As joias e ele vai pescando uma por uma, tá? Ele derrubou aquela peça ali, aí fica mais fácil dele, né, conseguir arrastar. Ele passou um mãozão grande em vários anéis, levou pulseiras, tudo que ele conseguia pescar, esse pescador levou para casa, tá? E olha que não é história de pescador não, hein? Não é história de pescador não, é história de safado sem vergonha, isso sim. Se você conhece esse pintinho amarelinho que está aparecendo aí na sua tela, você já sabe, né? É Disque Denúncia 181, a nossa Samara Solov, ela está colocando aí na tela para você. Ligue agora 181 se você reconhece esse maluco que está agindo na cara de pau. Onde que foi isso, hein? Foi em Vitória? Foi aqui em Vitória, Jardim da Penha, aqui em Vitória, onde aconteceu essa bronca. A comunidade e o bairro pede socorro, pede ajuda, principalmente durante a madrugada. Vem cá comigo. A polícia, gente, descobriu um esquema milionário de fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo cartões de benefício. Presta atenção. Nessa ação que vocês estão vendo, nesse casarão, nessa mansão, 2 pessoas foram presas, tá? A operação foi intitulada como Operação Onerado. Veja só a mansão em que os policiais tiveram acesso. Eles saíram naquele baculejo, encontraram dinheiro em espécie, encontraram cartões de crédito, encontraram diversos documentos e celulares que levavam, né, Luciano, a polícia até os suspeitos desse crime. Onde foi que aconteceu essa batida aí, hein, Luciano? Boa tarde. Amigão, boa tarde para você, Camargão, para o amigo, para a amiga do TN que nos acompanham. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão no município de Serra. Essa mansão que você está vendo aí, ó, a polícia encontrou e encontrou também com um casal que a gente está mostrando quase 2.000 cartões de benefícios. Sabe, cartões tipo ticket alimentação? Pois é, que não podem ser comercializados. Mas aí esse casal usava aí de artimanhas, de subterfúgios para aplicar golpes. Eles pegavam maquininhas para simular compras e aplicavam golpes em empresas. Usavam laranjas também para fazer isso, Camargão. Quase 2.000 cartões de benefícios que, repito, não podem ser comercializados. É proibido comercializar cartão tipo ticket alimentação, não pode não. E esse casal embolsava cerca de 40% do valor e o restante repassava. Só que eles colocavam no bolso, Camargão, 40% do que eles arrecadavam lá, do golpe que eles aplicavam. A Júlia Cássia fez a reportagem completa da coletiva de imprensa e dá detalhes desse caso pra gente. Vamos ver.
Foram apreendidos quase 2.000 cartões de benefícios, aqueles fornecidos por empresas para depósito de vale alimentação, por exemplo. Um casal foi preso na Serra, acusado de ficar com até 40% do valor do benefício e repassar o restante aos donos dos cartões. Eles retinham o cartão da pessoa, eles automaticamente utilizavam máquinas que a gente não sabe se depois com a investigação a gente vai saber se essas máquinas eram de empresas simuladas, que eles pegavam, faziam essas compras, vendas simuladas e já devolviam na hora, a partir do saldo verificado, eles devolviam com um deságio de 30% a 40% para essa pessoa, que levava o dinheiro em espécie ou Pix, que era o que eles queriam no momento. As máquinas de cartões apreendidas eram usadas para simular a compra em nome de empresas até de fora do estado e também de laranjas. O crime se dava na medida em que beneficiários, usuários finais desses cartões de benefícios, e procuravam esses indivíduos, e esses indivíduos passavam o saldo total desses cartões, distribuindo os dinheiros para empresas em nome de terceiros, em nome de laranjas, empresas inclusive de fora do estado. Eles cobravam taxas abusivas, ficavam com de 20% a 40% do saldo do cartão e devolviam o restante para esses beneficiários e usuários finais por meio de Pix ou dinheiro em espécie. A investigação começou por causa da funcionária de uma empresa que era responsável por abastecer os cartões. Segundo a polícia, ela desviou R$200 mil durante o período de quase 1 ano e meio para o próprio cartão. O casal era usado para sacar esse dinheiro. No dia das buscas, para nossa surpresa, tanto na casa como no ponto comercial deles, nós chegamos a quase 2.000 cartões. E, calculando por alto, a gente entende que eles movimentavam cerca de 1 milhão por mês. Inclusive, no dia da apreensão, o próprio preso falou para a gente que nesses cartões, quase 2.000 cartões, havia um volume de R$300 mil de saldo. Os donos dos cartões de benefícios podem responder por estelionato. Simular vendas, o cartão sendo personalíssimo e ele sabendo do esquema da simulação de vendas, cobrança de taxas abusivas, antecipação de valores, ele pode estar praticando o crime de estelionato, então tem que ficar muito atento, mas as investigações estão voltadas nesse primeiro momento para esse grupo criminoso. Pois é, tá aí o resultado parcial das investigações, Camargão e amigos, desse esquema milionário que acabou se tornando, né, Camargão? O pessoal aí lesando empresas, lesando clientes, embolsavam de 20% a 40% dos valores e o restante repassavam para as pessoas que eram lesadas, Camargão. Então, um esquema milionário que foi descoberto e as investigações da polícia vão continuar porque eles podem responder por estelionato. Com certeza, e é claro, você que desconfia de algo fraudulento, não deixe de denunciar sempre pelo Disque Denúncia. Aqui, nós vamos falar agora de entrega cancelada. A entrega foi cancelada. Coloca aí pra mim o maluco, por gentileza. Tá vendo esse cara aí saindo do compartimento de transporte mais confortável do Brasil? Esse maluco seria dono, sabe do quê? Do tal do Disque Pó. Era o que me faltava, hein? O cara trabalhava no tal do Disque Pó, bicho. Funcionava da seguinte forma, essa doideira. A turma fazia o quê? A turma do nariz. A turma que gostava de dar uma cafungada no pó royal fazia o seguinte: ligava, fazia a encomenda da cocaína e ele, de moto, levava a droga até o endereço indicado. É aquela parada, né? É o famoso delivery. Olha lá o que a polícia conseguiu encontrar com ele. Só que a polícia descobriu, tá? Todo esse esquema após uma denúncia anônima. Tá vendo como é importante você ligar para a polícia? A gente não fala diariamente aqui do 181 à toa, não. É porque você pode ajudar a combater o tráfico de drogas e acabar com a correria desses vagabundos. Imagina a quantidade de jovens, de pai de família, que essa cambada não acaba com essa drogaiada toda. Na hora da abordagem, o bonito mirradinho que vocês estão vendo aí confessou o tráfico, tá? E ele disse, no momento da prisão,
que estava a caminho de uma outra entrega. Só que, na verdade, foram buscar ele para entregar para o delegado. E aí, bicho, com ele foi encontrado, foi apreendido cocaína, buchas e tablete de maconha. O cara tava carregado, bicho. Ligou, entregou. Era coisa rápida pra dedéu, tá? Esse caso aconteceu lá em Cachoeiro de Itapemirim, mas o que deve ter de maluco se passando por entregador, manchando a imagem dos profissionais de entrega, dos profissionais que trabalham como motoboy, fazendo isso aí, meu amigo, mas deve ter muito. A polícia já derrubou vários aqui na Grande Vitória. Agora, cabe a você ajudar a polícia sempre denunciando, porque esse aí caiu por conta da denúncia anônima. Parabéns à polícia, tá? De norte a sul trabalhando e mostrando serviço para a sociedade. Agora veja só essa história. Um jovem com deficiência tinha o sonho de conhecer o Notaer. Essa história é de emocionar, tá? Esse rapaz, ele tem uma variação genética rara que provoca atrasos no desenvolvimento e uma série de questões de saúde. Ele é apaixonado por aviação. A história dele sensibilizou o delegado lá da Serra, o Dr. Rodrigo Sandimori, e a equipe dele, né? E aí a turma começou a se mobilizar para realizar o sonho desse rapaz. E não é que eles conseguiram? Olha que bacana! Ele foi até o hangar do Notaer aqui em Vitória para poder conhecer um pouco mais do trabalho dos profissionais. Mas vamos ouvir aí o delegado Dr. Rodrigo Sandimori e também a Major Elizabeth, do Notaer, que contam um pouquinho da história e da visita dele até o hangar do Notaer. Vamos acompanhar? Sacode! No início do mês de fevereiro, fui procurado pela mãe do Ramon, que é admiradora do nosso trabalho, e disse que seu filho era fã de aviação. Imediatamente entrei em contato com o delegado do Notaer, Dr. Arthur Bogoni, que se prontificou em atender o Ramon para uma visita no Notaer. A nossa missão vai além da atividade policial. Servir também é acolher, ouvir e contribuir para que sonhos se transformem em realidade. É extremamente gratificante para nós poder proporcionar esse tipo de experiência às pessoas que nos admiram e têm tanto carinho pelo nosso trabalho. Poder realizar o sonho do Ramon, ver a alegria em seus olhos ao conhecer a nossa unidade, as nossas aeronaves. Isso nos mostra, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, fazendo um bom trabalho de excelência para a sociedade a qual servimos. Maravilha, parabéns ao Notaer pela iniciativa e pela recepção, né, desse garotão aí que realizou o sonho. Minha gente, vem cá, repare agora nessa imagem que você vai acompanhar na tela. Veja que um cachorrinho vai passar correndo pela rua e de repente acontece um estouro, tá vendo? Olha o estouro lá, veio tudo para o meio da rua, atingiu o carro. Isso aí se trata de uma caixa d'água que estourou e foi derrubando o que tinha pela frente. Foi uma loucura. Deixa eu chamar a Suzy Faria, que tem as informações desse caso, o que é que realmente aconteceu e onde que foi isso, né? Do nada a caixa d'água explodiu e encheu muito, Suzy. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde aos amigos do Tribuna Notícias. Nós estamos em Santa Cecília, Vitória, onde esse fato aconteceu, em cima desse prédio de 5 andares, 10 apartamentos aqui. Lá em cima, a caixa d'água, como você viu, praticamente colapsou. Ela se fez, acabou. Não tem mais, só um pedaço do muro que ficou lá, que os engenheiros do CREA e da Defesa Civil já estiveram aqui observando, vai ter que ser retirado, porque oferece risco. Agora, o Camargão, isso daí aconteceu hoje de madrugada, e quando você viu o Totó que saiu correndo daqui, foi o primeiro a perceber o problema. E logo que ele sai correndo, toda essa água que estava lá em cima, a gente não tem ainda noção de quanto era, veio abaixo, danificou o muro que está lá em cima, danificou telhados aqui embaixo dessa casa, que está mais um pouco abaixo, e também uma outra residência que fica lá no final. Todos esses móveis que vocês estão vendo aqui são móveis novos. Foram comprados há cerca de 2, 3 meses por 2 irmãs que moram na casa de baixo e que praticamente ficaram sem telhado. Uma, inclusive, se machucou, viu, Camargão? Parece que na hora que a água caiu em cima do Eternite, acabou levando esse Eternite para onde ela estava deitada e ela se machucou. Estivemos mais cedo, conversamos com as pessoas afetadas, com vizinhos, e vocês acompanham a partir de agora tudo o que essas pessoas disseram sobre esse problema nesta reportagem. Roda VT. O vídeo monitoramento registrou a hora do fato.
O prédio fica no bairro Santa Cecília, em Vitória. Passava um pouco das 4 horas da madrugada. O Totó, que estava na rua, foi o primeiro a perceber que algo estava errado e fugiu. Em seguida, pedaços de entulho começaram a cair na rua. Era o momento que a caixa d'água estava em colapso e toda a água estava vindo abaixo. A força e o volume da água destruíram o muro do próprio prédio e também dos imóveis vizinhos. Da estrutura da caixa, só sobrou o revestimento impermeável e escombros. E por onde a correnteza seguiu, deixou destruição. Essa casa aí, por exemplo, que fica ao lado, é onde 2 irmãs estavam morando há cerca de 2 meses. A arquivista de 25 anos estava dormindo aqui e quando a irmã ouviu o estrondo, desesperadamente veio para o quarto para ver o que tinha acontecido com a irmã. Não conseguia abrir a porta porque estava cheio de entulho aqui embaixo, como vocês estão vendo. Mas quando ela conseguiu ter contato com a irmã, foi aí que as duas perceberam que aquele estrondo fez um estrago violento. Elas ficaram sem o teto. Olha só o que aconteceu. Aquela outra casa também foi atingida. Tudo por conta da quantidade de água que vazou lá de cima da caixa, que entrou em colapso. Eu estava na porta para abrir, para ir, aí eu vi um estrondo, achei que era trovoada, mas não foi. Aí a frente da minha casa, assim, o teto caiu, e depois caiu em cima do quarto da minha irmã. Aí literalmente caiu tudo, aí eu vi um clarão. Aí eu entrei em desespero, fui tentar abrir a porta para ver ela, e não consegui abrir. Quando viu, eu não tinha dimensão do que tinha acontecido, só fui lá ver ela, né. Já acordei no susto, fiquei em pé em cima da cama, não vi teto, não vi nada. Tava molhada, toda molhada, né, porque caiu muita água, meu quarto mesmo inundou praticamente. Todos esses móveis são delas. Foram comprados há cerca de 3 meses para ocuparem a casa maior que haviam alugado. Tudo destruído pela água que inundou o local. Tudo que a gente comprou em 3 meses, que a gente gastou, tudo. Cama, geladeira, sofá, mesa, todos os colchões, todos os nossos móveis, prato, tudo quebrou, tudo nosso quebrou. Prejuízo também para seu Leandro. Ele é morador do 1º andar do prédio onde a caixa d'água colapsou. Leandro fez esse vídeo logo depois do acontecido, mostrando como a casa dele foi afetada. Ele contou que quando tudo veio abaixo, o prédio tremeu e a única preocupação foi tirar os filhos rapidamente. Por volta de 4h40 eu acordei com o prédio balançando, uma sensação de terremoto. Eu achei que o prédio estava desmoronando, essa questão que aconteceu em Juiz de Fora está muito fresca na cabeça da gente. Ontem ao dormir estava chovendo forte aqui na região de Santa Cecília. Então achei que o prédio estava desmoronando. Ao sair da cama para socorrer meus filhos, eu já percebi que tinha água dentro do apartamento. E não entendi de onde vinha a água, mas socorri as crianças e tentei colocar eles num lugar seguro e depois eu fui ver que jorrava o esgoto pela minha privada, cerca de 1 metro a 1,5 metro. O registro mostra que, além da água, o que jorra pelo vaso e ralos do apartamento é esgoto. Como se fosse um vulcão em erupção. E todas as outras áreas de privada e torneira, de pia, a água voltava e a casa estava inundada de esgoto. Prejuízo para uns, susto para outros. Os vizinhos ouviram o estrondo. Dona Jô, que mora bem em frente, conta que acordou assustada. O barulho foi assim, absurdo do barulho. Aí levantei correndo e aí o estrago aí estava pronto. Os destroços que caíram do prédio foram parar no quintal da casa dela, que fica bem em frente. A Defesa Civil esteve no local, avaliando a dimensão do estrago e as causas do colapso da estrutura. Tem sempre a preocupação, né? Mas se o prédio está intacto, a gente fica mais tranquilo, sabe que repondo a caixa d'água, a vida vai voltar ao normal. E Douglas, aqui também esteve agora há pouco o representante do CREA para fazer uma avaliação dos estragos aqui, eles foram lá em cima, e ele vai explicar agora para você qual é a primeira suspeita para o que aconteceu lá em cima, que destruiu por completo aquela caixa d'água. Vamos ouvir o Leonardo Leal. Nós encontramos lá algumas trincas, tá? Na parte remanescente, né? Que sobrou e aço em estado avançado de corrosão. Isso pode ter contribuído bastante, né? Então, se for fazendo a manutenção adequada, né, evita esses rompimentos da caixa d'água e novos acidentes. Afetou alguma parte da estrutura física? Há algum risco? Não.
não há risco nenhum. Nós olhamos, está fazendo uma vistoria dentro dos apartamentos, na área comum, tá? Não tem rachadura, não tem nenhuma trinca, está tudo normal. Tem que contratar um profissional habilitado, um engenheiro civil, né? Que ele vai fazer o cálculo, vai fazer o reservatório superior de concreto armado, vai fazer de polietileno, né? Ele vai fazer o cálculo também para ver se a estrutura remanescente, se ela vai aguentar o novo peso agora da caixa d'água. Pois é, o engenheiro acabou de estar aqui, avaliou toda essa situação, porque parte da estrutura, como vocês viram, caíram aqui até a fachada ali do prédio com essa força da água. Parte dela veio aqui para baixo também, há muito entulho aqui no meio da rua, atingindo até outras casas, como vocês viram. De acordo ainda com o engenheiro do CREA, Douglas, há uma manutenção periódica que precisa ser realizada ano a ano. Então isso é muito importante, principalmente quando você precisa avaliar esses casos de caixa d'água, que nem sempre é levado em consideração, pelas palavras dele, né? A gente precisa ter cuidado nessa hora. Então, ele disse que a estrutura não está com problemas, só que vai ser preciso a retirada dessa parede que ficou lá em cima. Por enquanto, o pessoal aqui desse prédio está sem água, eles vão ter que dar um tempo aí para que haja todo o reparo lá em cima. Vai ter que fazer alguma gambiarra aí para poder fornecer água. Alguns moradores que saíram do prédio já disseram que conseguiram tomar um banho rápido, mas foi com a água que ainda está dentro dos canos e logo, logo essa água acaba. E o pior de tudo, foi uma reclamação geral dos moradores aqui, é que dos ralos, do vaso, estavam saindo esgoto. Então eles estão que enfrentar um outro problema. Vai ter que fazer uma revisão completa, como falou o engenheiro do CREA, para saber a extensão desse dano causado pelo colapso da caixa d'água. Por que estaria retornando o esgoto por ralos, por vaso? Teve um morador que perdeu praticamente todo o móvel de cozinha dele, porque ficou ensopado ali de esgoto. Então, é o que o CREA falou aqui agora, que eles avaliaram, e que vai ser necessário, evidentemente, fazer uma revisão inteira no prédio, que tem 5 andares, 10 apartamentos. Douglas? Ainda bem que não tinha ninguém passando ali, o cachorrinho, né, passou antes de tudo explodir, graças a Deus não aconteceu, né, nada de pior, apenas prejuízo material. Obrigado, Suzy, qualquer novidade, você volta a chamar a gente. Abre lá a imagem do circuito para mim, olha lá que doideira, bicho, tudo veio abaixo ali, e na imagem ao vivo que a Suzy está mostrando lá, tem até pedaço de concreto caído ali na calçada, né, o Sérgio Porto estava mostrando. Pedaço de concreto, lajota, tijolo, tudo ali, olha lá, ó, e da imagem ao vivo. Olha que doideira. Você imagina se tivesse alguém passando ali. Fica aí a atenção para a manutenção das caixas d'água, né, de prédios, você que tem caixas d'água grandes aí onde você mora. Olha lá essa imagem aí, que doideira. O muro arrebentou todo, foi livramento de Deus. Obrigado, Suzy. 12h33 agora, agradecendo o carinho da sua televisão ligada. Alô, Rafael, acompanhando a gente em Estrelinha aqui em Vitória. Obrigado pelo carinho da sua televisão ligada. O Eduardo, lá da Glória, em Vila Velha. A Ana Paula, da Padaria Rio, lá em Vila Velha, um abraço do Camargão. O Juninho de Jardim Camburi, obrigado pelo carinho. O Helder, que não perde o programa aqui na Ilha de Santa Maria. Agradecer também a Vanusa pelo carinho lá em Itapuã. Também agradecer o Wilder, que está acompanhando a gente na Praia do Canto. Regiane, na Ilha de Santa Maria, também um galerão acompanhando aqui o nosso telejornal. Vai mandando para cá seu nome, seu bairro, onde é que você está nos assistindo, que a gente, claro, tenta retribuir, né? Que o jornal é corrido, tem muita coisa hoje. Olha, gente, um cara tinha a intenção de dar um rolezinho, um rolê lá no Mato Grosso para poder visitar a família. Mas veja aí o que aconteceu com ele. Mas, Camargão, o cara queria visitar a família e ele acabou agarrado pela guarda no momento que ele estava embarcando no busão. Aconteceu isso e você deve estar se perguntando, né? Por que os agentes da guarda deram o bote para cima desse maluco, bem na rodoviária de Vitória? Bem, para começo de conversa é o seguinte, esse cara tem 27 anos, tá? E o detalhe é que ele estava foragido da justiça há 3 meses. Espírito Santo, ele é acusado de um furto qualificado, tá?
tá? Ontem, na rodoviária, a imagem dele foi detectada pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E aí, bicho, imediatamente o sinal foi emitido para o centro de controle, onde a turma fica lá no Caracrachá. Ah, meu amigo, a turma da guarda não pensou duas vezes, tá? A guarda de Vitória foi até a rodoviária e conseguiu prender o suspeito no pulo. Menos um nas ruas, né? Se tá devendo, tem que pagar. Por que vai abrir comanda? Ah, meu amigo, agora a casa caiu. A cena que eu vou mostrar para você agora é impressionante, tá? O ciclista passa do ladinho da carreta e por pouco não foi atropelado pelo caminhão. Veja de novo, olha lá, ó, o cara está no chão. Veja que o caminhão, é um caminhão, uma carreta, isso é um caminhão, né? É uma carreta, a carreta passa, fica a carreta, o ciclista e aqueles carros estacionados ali. Num determinado momento, o cara se desequilibra e acaba atingindo o carro e a carreta. Graças ao sopro de Deus, ele foi soprado para frente, só a bicicleta ficou para trás. A bicicleta ficou retorcida. Divide tela aí com a bicicleta para mim, meu querido Pequeno Príncipe, o monstro dos botões mágicos da nossa Rede Tribuna. Lá, ó, a bicicleta ficou retorcida e o cara ficou caído ali. Apesar desse susto, desse acidente, o rapaz sofreu apenas ferimentos leves, tá? Mas veja só a bike dele, ficou detonada. O Luciano parece que está lá no local. Olha lá. O mesmo carro que estava estacionado ali está lá hoje, olha lá. O mesmo carro preto que estava estacionado no dia do acidente está ali onde está o nosso Luciano Rossetti. Mostra o trânsito para a gente aí, ô Brunão, por gentileza. Pelo que eu estou vendo aí, ô Luciano, parece que é uma via... não é tão estreita assim, mas tem muito movimento, né? Muito movimento. Vila Batista, ali perto da região de Ilha das Flores, né? Região de Paú. O pessoal aí reclama muito do fluxo de veículos aí no local, meu irmão. Boa tarde para você, bonitão. Você tá bem? Amigão, tô ótimo, só que esse cara aí nasceu de novo. Quem tá muito bem é esse ciclista que, pelo amor de Deus, literalmente, Camargão, tirou fininho. Vou mostrar para você aqui, ó. O carro, inclusive, é o mesmo, ele tá aqui, ó. Esse acidente aconteceu aqui em Vila Batista, nessa movimentada avenida principal. Muitos carros passam por aqui, veículos pesados também, como esse caminhão que aparece nas imagens, que quase atropelou esse ciclista. O carro, inclusive, Camargão, é o mesmo, tá? O caminhão passou pela avenida principal, nesse sentido aqui da pista, sentido Vitória, o ciclista passou aqui, Camargão, deixa eu olhar para ver se não vem nada não. Ele passou aqui, ó, de fininho entre o caminhão que passava por aqui e esse carro estacionado que continua no mesmo local. Por sorte, Camargão, por muita sorte, você está vendo essa imagem aí, ó, repetidas vezes. Por sorte, meu amigo, esse cara não foi atropelado, não foi esmagado por esse caminhão que aparece nas imagens aqui. Mas tem um amigo meu aqui que socorreu o Marquinho da distribuidora de bebida, acabou socorrendo ele, né, Marquinho? Bem-vindo ao TN, você salvou esse cara também, não foi? A gente na hora ali ficou bastante assustado, né? Demos um copo de água para ele ali, porque ele estava bastante nervoso também. E ele tava, não tava nem ele, nem a gente tava acreditando que tinha acontecido, né? Quando eu vi a foto da bicicleta dele, a gente ficou, rapaz, coisa muito... Eu até brinquei com ele, rapaz, você vai no cartório lá, muda sua data de nascimento, porque você nasceu de novo hoje, que foi muito sinistro. Tira outro documento de identidade, porque você nasceu de novo, né, filho? Verdade, foi isso que eu falei com ele. Agora uma dúvida, Marquinho, uma dúvida que eu tenho quando eu vi as imagens também, que eu tive ao ver as imagens. O motorista do caminhão parece que não viu ele, né? Ou viu? Ele não percebeu. Pelas imagens que eu vi na hora também aqui, ele não percebeu. Acho que se ele tivesse percebido, ele tinha parado, mas acho que como foi tão rápido, ele não conseguiu ver, eu acho. Tenho quase certeza que ele não conseguiu ver. E a gente estava comentando aqui, Camargão, conversando antes do vivo, que o Marquinho disse que esse motorista de caminhão e o ciclista haviam se encontrado num ponto anterior, lá no início da rodovia, não foi? Isso, o rapaz foi atropelado, ele falou comigo, rapaz, eu acho que ele não me viu porque lá na frente ele me deu passagem e aqui a gente se encontrou de novo. Então, eu creio que, na minha percepção, eu acho que o motorista também não viu, mas foi muita sorte, tá? Muita sorte mesmo.
O motorista não viu ou o ciclista foi muito otimista por tentar ali passar entre o caminhão e o carro estacionado. Também muita coragem também, né? Porque ele é menor, não tem nem como. Ali foi sorte mesmo, não tem o que dizer não. Foi o que eu falei com ele, foi muita sorte mesmo. Marquinhos, obrigado, parabéns, viu, pela sua iniciativa de socorrer o ciclista que quase foi ali, quase foi de arrasta, Camargão, como se diz. Mas uma coisa também está tirando o sono dos moradores daqui de Vila Batista. Vou mostrar a cena para vocês. Bruno, mostra lá aqui, ó, do outro lado da pista, no outro sentido. Tá vendo ali, Camargão, a lixaiada que tem lá? Aquele lixo também está atrapalhando. Não tem calçada mais, Camargão. Olha o lixo aí, é um absurdo ou não é? Pode falar. É um absurdo e é justamente isso que eu ia chamar a atenção. Ali parece que é um projeto de calçada, né? Porque aí do lado onde você está, um pouquinho mais atrás, é uma calçada estreita. Lá do outro lado tem calçada, parece ser estreita também pela imagem e naquele ponto não dá nem para passar direito. Aí do seu lado, ali onde tem um muro, parece que lilás, é roxo, olha lá. Ali onde é roxo, é bem pequenininha a calçada, quase que não dá para o pessoal passar. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade, Luciano e amigos de casa, para a gente fazer uma campanha para conseguir uma bicicleta nova para esse rapaz, bicho, não é não? A bicicleta dele ficou ali, olha lá, ficou toda retorcida. A gente precisa ajudar esse rapaz. Deixa eu fazer um apelo para você que está em casa nos acompanhando agora na hora do almoço, 12h41. Veja como é que ficou a bicicleta desse rapaz durante esse acidente. Mostra o acidente para o pessoal que está chegando agora no nosso TN. Por gentileza, vamos ajudar ele. Nosso WhatsApp está aí na tela, 27 997 92 2530. Eu quero fazer esse apelo porque ele usa a bicicleta para trabalhar, usa a bicicleta para o dia a dia da vida dele e agora o cara está sem bicicleta. Eu tenho certeza que tem alguém em casa nos acompanhando que tem uma bicicleta parada aí no quintal. Está lá parado lá na sua varanda, podendo ajudar esse rapaz aí. Nós conseguimos falar com a esposa dele. Ele foi, parece que fazer um exame hoje, mas graças a Deus não tem nada a ver com o acidente ali, é algo que já estava previsto no dia dele, por isso que a gente não conseguiu conversar com ele. Mas, por favor, você que está em casa nos acompanhando agora, está tranquilo aí na hora do almoço, está junto aí da sua família nesse momento. Olha o que esse cara passou nesse acidente, como ficou a bike dele. Vamos ajudar, por gentileza, você que queira doar uma bike. Aí, Camargão, só mais um ponto aqui. Pode ser uma bike usada, não tem problema. É só você fazer a sua parte. 27 997 92 2530. Fala, Luciano, por favor. Aí, Camargão, só mais uma coisinha que eu queria mostrar. É muito bom a gente ajudar esse ciclista que perdeu, talvez, o único meio de transporte que ele tem, né? Muito bom a gente fazer essa vaquinha, ter esse momento de solidariedade. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção, para ajudar também os moradores daqui de Vila Batista, é esse aqui, ó. Olha a quantidade de lixo que tem na calçada aqui, meu amigo. Olha só, chega para cá, Bruno, para a gente mostrar, ó. Essa calçada aqui é um projeto de calçada, como você falou agora há pouco, cheio de lixo, uma calçada cheia de mato, um local que não tem condições. Está na hora também, Camargão, de troca de turno entre os alunos da manhã e da tarde. Tem muito estudante passando por aqui e o que a gente se depara ali na frente? Com uma quantidade imensa de lixo. O Bruno até fez imagens mais cedo aqui de um rapaz com um carrinho de mão jogando esse lixo, espalhando. Agora, como é que o estudante passa, uma criança, um menor de idade passa por aqui? Tem que passar no meio da pista, meu amigo. Como é que o idoso passa por aqui? Ó, ele não tem condições de passar, o idoso não passa. Tem que passar no meio da pista, no momento que passa o carro. Aí o carro é obrigado a entrar na contramão, filho. Ô, Luciano. Senão não tem como. Para não atropelar o pedestre, a criança, o idoso, a pessoa, o motorista tem que jogar para a contramão, causando aí um risco de acidente, meu amigo. E aí, isso é um absurdo também. Os moradores estão reclamando bastante disso. E aí, como você está mostrando, né, veja que não é só o rapaz que sofreu o acidente que está correndo risco, né? Não são somente os ciclistas, os motociclistas, os pedestres também, porque em alguns trechos ali nem tem calçada, ou a calçada está obstruída, como você está mostrando para a gente aí nas imagens ao vivo do Bruno Passos, ou a calçada, olha lá o pessoal passando no meio da rua lá, olha lá o pessoal no meio olha a família tentando passar, não consegue, Camargão. Difícil.
Olha lá, tenta conversar com eles aí, Luciano, se são muitos trechos aí dessa forma. Acabei de falar. Ô, meu amigo, rapidinho, dá uma palavrinha pra gente rapidinho aqui, ó. Você tá com sua família, você não consegue passar na calçada, tá levando sua filha pra escola nesse momento? Sim, estamos levando a menina assim pra escola e realmente está uma situação muito difícil. Isso aqui é direto, a prefeitura é limpa, tá, irmão? Limpa, mas infelizmente o povo, vamos falar o povo, não estou defendendo o prefeito, mas vamos falar o povo é o responsável por isso aqui, irmão. Aqui, ó, mais uma família passando aqui, ó, indo para a escola, a criança indo para a escola, tem que passar no meio da rua o ônibus lá, tá vendo o ônibus lá? Ó, esse carro que vai entrar aqui também, tem que passar na contramão, ele é obrigado a passar, a beliscar um pouquinho a contramão, porque os moradores e pedestres não conseguem utilizar a calçada para poder caminhar. Ó, o ônibus parou aqui, ó, olha o ônibus aqui, ó, aqui tem um ponto de ônibus. Sim, aqui tem um ponto de ônibus. É perigoso até para quem anda de bicicleta, para quem vem de bicicleta. É perigoso até também para motoqueiro. Até para motoqueiro que vem de lá para cá é perigoso, porque vem criança de lá para cá, é perigoso o motoqueiro atropelar. Até mesmo quem vem de bicicleta de lá para cá, vem muita criança de lá para cá para ir para o colégio. E realmente atrapalha também. Por quê? Porque uma criança pode ser atropelada por uma bicicleta, pode se machucar também por causa de uma bicicleta. E é difícil, é complicado, irmão. É difícil. Muito obrigado, meu amigo, pelo desabafo. A gente está mostrando aqui ao vivo a situação dos moradores de Vila Batista. Todos os veículos, Camargão, aqui passa muito veículo grande. Você está vendo aqui, ó, mais uma vez, ó, todos os veículos, ó, criança atravessando, não tem lugar para atravessar direito. Meu amigo, aqui a situação está complicada. É uma tragédia anunciada, tá, Camargão? Isso que aconteceu com o ciclista ontem foi por pouco, tirou de fininho, por pouco, muito pouco, não acontece uma tragédia. E aí você perceba que a gente foi para alertar uma situação, né, envolvendo ali uma calçada, envolvendo ali a falta de espaço no local e o acidente do motociclista. E aí ó, o pessoal tá metendo a boca no trombone aí. Chama a tia para falar com você aí, Luciano. Ela foi embora, Camargão, mas tem outra aqui que pode falar com a gente. Ô, minha senhora, tudo bem? Com licença, boa tarde, levando os netinhos para a escola. Uhum. Aí tem que passar no meio da rua porque a calçada não existe mais. Isso. Por causa disso mesmo. E como que a senhora se sente em relação a isso? Ó, passou agora uma menina de bicicleta, tá passando um ônibus aqui, meu amigo, é perigoso pra caramba. A senhora se chama? Marta. Dona Marta, vamos chegar pra cá porque, cara, a situação tá muito tensa, muito complicada. O estado todo, Dona Marta, está revoltado com isso, com essa situação aqui de Vila Batista, que não tem calçada mais. Pois é, aí primeiro tinha uma tampagem na calçada de para fora, agora tiraram a calçada e botaram os lixos. E aqui é um ponto de ônibus. Um ponto de ônibus. Não Quer tem... dizer, tinha que ser um ponto de ônibus. Tinha que ser. Agora cadê o ponto? Está debaixo de lixo. Não tem. Lixo e entulho. Lixo e entulho. Aí tem que torcer para uma tragédia não acontecer, a senhora não ser atropelada, que está aqui com as crianças, com os netos. Porque geralmente eu passo aqui na beirada com as crianças, carro bem passa coladinho. Como aconteceu com o ciclista ontem. Pois é. Que quase morreu. Pois é. Vamos. Então, Camargão, é um absurdo. Você está vendo aí, ó, mais uma vez. Obrigado, Dona Marta. Boa tarde para a senhora e para os seus netos. Está vendo aqui, ó, uma situação, Camargão, extremamente complicada, como você falou. A gente veio mostrar um problema, só que o problema ampliou, meu amigo. Porque é do lado de lá e do lado de cá também. Os dois lados têm problemas. Olha, quero aqui pedir também à Prefeitura de Vila Velha, por gentileza, para dar uma atenção ali, né? Apesar de que, né, não é nem a Prefeitura, é o morador, né, bicho? Você viu que o próprio morador ali falou que a Prefeitura de Vila Velha limpa. Mas alguns moradores que são porcos acabam fazendo isso, jogando lixo ali onde não deve jogar. Então, primeiro de tudo, não adianta a gente cobrar a prefeitura se o próprio morador, claro, não são todos, acaba fazendo do local um lixão, né, bicho? Aí vocês estão de brincadeira comigo. Então, vamos ajudar. E você que mora aí em outras regiões, hein, tem dificuldade também por conta do lixo jogado aí na sua região? Manda pra cá no nosso WhatsApp que tá aí na tela, hein? Ó, cuidado dessa criança aí correndo, bicho. Cuida, olha lá o carro, caminhão, ônibus, pelo amor de Deus, a criançada corre um risco danado por conta dessa irresponsabilidade. Obrigado, viu, Luciano? A gente continua aí prestando serviço para o povo de Vila Velha, para o morador e, é claro, a nossa solidariedade ao rapaz da bike. Eu quero hoje terminar o TN1 com uma bike para ele, hein, por gentileza. Mostra a bike dele lá, como é que ficou toda detonada, o rapaz do acidente.
gente. Você que tem uma bike para doar para a gente, para ele, né? Liga no nosso WhatsApp, manda mensagem aí que a gente, quem sabe, vai conseguir uma bike para esse rapaz que foi ali, né? Nasceu de novo diante desse acidente que ele acabou se envolvendo ali em Vila Batista. Obrigado, Lu. Gente, agora são 12h49. Olha, um foragido da Justiça lá do Pará foi preso aqui na Grande Vitória, lá no município da Serra. E vejam só, ele teria sequestrado e estuprado uma adolescente. Roger Nunes conta essa história absurda e revoltante. Boa tarde. Fala, Camargão, boa tarde também a todos que nos acompanham. Você falou exatamente a letra como está escrito, Camargão. Esse cara, de acordo com a Justiça lá do Pará, teria aí praticado violência sexual contra uma adolescente e teria também sequestrado uma menor de idade. O que acontece? Há cerca de um ano, ele saiu fugido quando já tinha sido expedido esses mandados de prisão contra ele lá do Pará. Veio se homiziar, como a polícia fala, veio se esconder aqui no Espírito Santo. Você mais específico, município da Serra. Você mais específico ainda, Balneário de Carapebus. A Polícia Civil lá do Pará bateu a fita, bateu um fio, ligou para os butinas aqui do Espírito Santo, ligou para a Polícia Penal, o pessoal da Recap. Falou, olha só, tem um camarada que aprontou poucas e boas aqui, a gente conseguiu informações que ele fugiu aí para o estado de vocês. Está mais ou menos no município da Serra, em tal região. A Polícia Penal, então, que tem uma equipe especializada para esse tipo de situação, que é o pessoal do Recap, que vai só procurar esse pessoal que está com mandado de prisão em aberto. Já pegou essas informações e foi para o bairro. Olha só, Camargão, que situação. Quando a Polícia Penal está no bairro, por coincidência, grampeia um outro camarada que não tem nada a ver com essa primeira história. Não tem nada a ver com o rolê lá do Pará. Grampeia um outro camarada que também estava com mandado de prisão aberto. Uma outra história, quero deixar claro isso aí. Mas a polícia, que já é safa, falou, irmão, você está preso por conta de outra situação. Beleza, mas me ajuda aqui. Tô procurando também esse camarada aqui, ó. Você conhece? Esse fulano? Aí o preso falou assim, doutor, é o seguinte, tio. Meu amigo ele não é, mas eu já vi esse camarada em outros carnavais, em outras situações, em tal quebrada. A caxanga dele fica por ali afora e tudo mais. O que a polícia fez então? Aproveitou essa situação e essas novas informações para pegar esse indivíduo. Mas vou deixar a reportagem completa no ar, que aí vocês vão entender ainda melhor esse rolê todo. Bota no ar, por gentileza. O suspeito é esse indivíduo que aparece nessas imagens, identificado como Gustavo dos Santos Mendes, foragido do estado do Pará, após, segundo a polícia, cometer uma série de crimes contra menor de idades. Dentre os crimes, estupro. Olha só, presta atenção, a Polícia Civil, só que lá do Pará, bateu a fita pro pessoal da Recap, a Polícia Penal aqui do Espírito Santo. A informação é a seguinte, um camarada procurado com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável e sequestro de menor tinha se homiziado, ou seja, tinha fugido aqui pro Espírito Santo. Então, com base nessas informações, a Polícia Penal e também com o bairro foi lá pro local para procurar o suspeito. Acabou que caiu no colo um outro camarada. Ele foi preso, a polícia então mostrou a foto do indivíduo procurado lá do Pará para esse indivíduo. O cara falou assim, tio, senhor delegado, senhor doutor, eu não conheço esse cara não, pessoalmente, não é meu brother não, mas eu sei que ele fica em tal região. A polícia então, com base nessas novas informações, continuou a procurar pelo suspeito. Ficaram cerca de 20 dias até encontrar esse indivíduo e foi lá para cumprir o mandado de prisão na verdade. Ele foi abordado, não resistiu à prisão. A menor, que hoje, na verdade, é maior de idade, também se apresentou e disse aos policiais que estava ali porque queria. Mas, mesmo assim, todo mundo foi trazido aqui, ó, para a Delegacia Regional do município da Serra, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Ele não resistiu à prisão, reconheceu que existia contra ele um mandado de prisão daquele estado por crime de sequestro e cárcere privado. Além disso, ele responde lá também o crime de estupro de vulnerável contra essa mesma vítima. Ela relata que é consensual essa relação, entretanto ela completa 18 anos agora, foi recente. Ela está residindo aqui com ele no estado do Espírito Santo há um ano. Ela fez 18 anos, ele tem 25 anos
e esse mandado é expedido pelo Estado do Pará, então ele vai ficar à disposição da Justiça para ele se justificar junto àquele Estado a real situação referente a esse crime. No DPJ, a vítima se esquivou da imprensa e não quis assunto. O diretor da Polícia Penal ressalta o trabalho integrado entre as forças de segurança, que foram cruciais na prisão do suspeito, mesmo estando a quilômetros de distância. É muito importante essa integração, as forças elas se comunicam, elas se falam, e é com essa integração que a gente consegue esses resultados positivos para a sociedade capixaba. Camargão, a tal da globalização, né? Internet, telefone, os caras antigamente aprontavam, trocavam de cidade e ficavam intocados. Hoje não esquece, meu irmão. Bate um fio, manda uma foto no WhatsApp, passa o e-mail e tanto é que esse cara caiu facinho aqui no Espírito Santo, mesmo estando a quilômetros de distância. Inclusive fica o aprendizado. Não apronta, que se aprontar a polícia te acha. Com certeza. Obrigado, Roger. Gente, um trailer de pastel e caldo de cana pegou fogo na pracinha de Mata da Serra, lá no município da Serra. Dá uma olhada aí, vocês devem se lembrar desse caso. A proprietária estava do lado de fora quando percebeu as chamas. O incêndio começou na fritadeira elétrica e rapidamente se alastrou ali pelo trailer, tá? O corpo de bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Não havia clientes no local e ninguém ficou ferido. A proprietária ainda estava terminando de pagar as prestações do trailer e ficou bastante destruído, como vocês estão vendo aí. Mais uma pessoa para a gente estender a mão e tentar ajudar de alguma forma, né? Você que tem um trailer parado, pode emprestar para ela enquanto ela dá uma garibada nesse daí, né? Dá uma moral de doar um trailer para ela. Vai que você tem um parado no quintal. Vamos ajudar, gente. A gente tem que fazer o bem ao próximo. Nosso WhatsApp está na tela. Agora, a gente vai falar desse caso absurdo que aconteceu numa festa, numa confraternização entre amigos. Essa festinha, esse rock, terminou com uma mulher estuprada. A vítima contou que havia bebido bastante e no dia seguinte descobriu que havia sido vítima desse crime, tá? A nossa Suzy Faria, nossa delegada, vai trazer os detalhes para a gente dessa história agora, ao vivo, aqui no nosso TN. Conta aí, Suzy. Pois é, Douglas, depois de toda aquela repercussão que aconteceu lá em Copacabana, onde 6 pessoas estupraram uma adolescente de 14 anos de idade, sendo que 3 já estão presas, 3 ainda faltam serem detidas, e se descobriu, inclusive, que tem mais de uma vítima nesse caso, a gente se depara com algo próximo a isso que aconteceu em Linhares. Foi para o dia 2 para o dia 3. Essa jovem de 20 anos de idade contou que estava na casa de um amigo de 33, o outro de 65, eles estavam bebendo, estavam se confraternizando, quando o de 33 queria, porque queria ter relação sexual com ela, de acordo com os dados da vítima. Ela se recusou, mas continuou bebendo. E eles disseram o seguinte, olha, apesar disso tudo, eu me senti mal, eu me senti tonta e acabei indo dormir. No dia seguinte, quando eu levanto, sinto muitas dores nas partes íntimas e vou tomar banho e percebo que estou sangrando. Aí bate aquela dúvida do que pode ter acontecido. Nesse ínterim, ela passa a receber fotos e mensagens de um número desconhecido de telefone, inclusive fotos essa mostrando as partes íntimas dela e em tom de chacota, mandando mensagens em tom de chacota. Aí ela acaba descobrindo que, na verdade, tudo aquilo que ela estava sentindo vinha de um estupro que ela acredita ter sido cometido por esses 2 homens. Ela não se sentiu intimidada, foi até a delegacia, prestou queixa do crime que aconteceu. Os 2 indicou o local onde eles estavam. A polícia militar foi lá, conseguiu localizar e prender os 2 homens. Porém, eles foram ouvidos e liberados. Você está indignada com isso? Não fica não, porque o delegado Fabrício Lucindo, lá do Norte, vai te explicar qual foi o procedimento dentro da delegacia para esses 2 homens estarem fora e não respondendo por esse suposto crime. Acompanhe aí. Segundo o que ela alega, ela poderia ter sido dopada por um homem de 65 anos e outro de 33 anos. E depois de ela ter sido dopada, ela alega que pode ter sido estuprada por esses homens. E ela alega também que eles estariam divulgando imagens íntimas dela pelas redes sociais, especialmente pelo WhatsApp.
Esses 2 elementos foram conduzidos aqui para a delegacia ontem. O nosso teleflagrante entendeu que eles não estavam em estado flagrancial, por isso não referendou a prisão que foi realizada pela PM. E eles foram ouvidos, negaram a prática dos crimes. Agora nós vamos encaminhar a mulher para fazer exames de corpo de delito, exames toxicológicos para comprovar ou não se ela foi dopada ultimamente ou não. E vamos passar os celulares desses homens que foram conduzidos para a polícia científica para que eles sejam periciados. No final dessa investigação, se for realmente apurado que eles praticaram o crime de estupro, vão responder por esse crime. Se divulgaram imagens íntimas da moça, também irão responder pelo crime e o caso será encaminhado para a justiça. Vamos torcer para que haja celeridade nessa investigação e, caso eles sejam culpados, que vão rapidamente aí também para a cadeia, porque isso é considerado um crime hediondo. A exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, Douglas, que já está se descobrindo outras vítimas desse grupo, esse tipo de crime é hediondo. E o estupro aconteceu, se aconteceu, quando ela estava vulnerável, ou seja, doparam a mulher para poder fazer ou praticar esse crime. E mesmo que o estupro não tenha sido cometido, mas imagens das intimidades dela, de como ela estava naquele momento, ter sido divulgado, é um crime e também tem que ser punido se aconteceu, como disse aí o próprio delegado Fabrício Lucindo. Douglas. Absurdo, obrigado, Suzy. Gente, a Polícia Militar subiu o Morro da Garrafa aqui em Vitória, junto com cães farejadores, tá? Cindy, Nix e o cão Fúria. A cachorrada entrou na mata, viu? E chegou junto pelas escadarias do bairro. O resultado foi uma grande apreensão de drogas, tá? Para se ter uma ideia, foram 3 tabletes de haxixe, 4 tabletes de maconha, 3 porções de pedras de crack, 6 de cocaína e centenas de unidades desses entorpecentes já prontos e embalados para a venda, tá? Parabéns aos nossos policiais militares, parabéns aos cachorrinhos também da cafungada, a cafungada desses cachorros aí eu vou te falar, tá? Eles sentem o cheiro ali da porcariada de longe, vai vendo a quantidade de droga que eles conseguiram tirar de circulação aqui, bicho, olha lá. É droga pra dedéu. Tá vendo a importância de você da comunidade denunciar? 181, denuncie na cocotinha na boca miúda, hein? Vem cá que agora a gente vai contar uma história de amor pelos animais e um pedido de ajuda também. 2 irmãs idosas, moradoras do bairro Planeta 1, lá em Cariacica, estão tentando encontrar novos lares para cães e gatos que sempre fizeram parte da família. Com problemas de saúde e limitações físicas, as idosas já não conseguem cuidar dos pets como antes. A nossa equipe foi até a casa da dona Marilene. Dona Marilene, 68 anos, está aí com o coração apertado, mas vai ter que doar a bicharada que ela cuida com tanto amor e carinho. Vamos ver a reportagem? Sacode! A cachorrada está animada, rabinhos abanando sem parar, eufóricos com nossa chegada. Os gatinhos, à sua maneira, também nos dão as boas-vindas. Essa bicharada toda vive no bairro Planeta, em Cariacica, mas está precisando de um novo lar. As tutoras de idade avançada e com problemas de saúde não têm mais condições de cuidar dos 14 animais que abrigam e procuram amantes dos bichinhos para adoção responsável. E quem cuida de todos esses animais são a Marilene, uma aposentada de 68 anos, e a irmã dela, Maria Lúcia. Conta pra gente, Marilene, aqui é o Pipoca, é um dos seus gatos, né? Sim. Dá trabalho cuidar de tantos animais assim? E como? Nossa, mãe, eu tenho que cuidar deles aqui, depois descia para ajudar ela a cuidar dos dela, né? Porque nós não temos voluntário, não temos ninguém. O trabalho é diário e exaustivo. Para piorar a situação, a dona Marilene tem fibromialgia. 16 pontos no corpo. E pelo SUS demora muito. Eu fico assim, desse jeito. Olha só as mãos tremendo da dona Marilene. Realmente é uma situação complicada e que para cuidar de tantos animais, para deixar a casa limpa como nós encontramos aqui, é difícil, né? E como que é difícil? Por causa da dor.
Uma hora dessa eu já estou com dor. Quem ajuda a dona Marilene é a irmã dela. Bom, ajudava porque ela sofreu um acidente e precisou passar por uma cirurgia e tinha previsão de receber alta médica nesta quarta-feira. Elas já procuraram ajuda de vizinhos, de abrigos de animais e até da prefeitura. Ninguém recebe. Já procurei a prefeitura falou que tem terreno, mas não construíram ainda os zoonoses. E os vizinhos, ninguém aceita os animais? Não, porque a maioria tem animal. Todos eles aqui têm animal. Bicho, vamos então, por gentileza, adotar os bichinhos, né? Quem tiver interesse em um dos animais pode entrar em contato com a família pelo telefone que aparece aí na tela, o telefone da dona Marilene. É o 988 38 4869, 27 988 38 4869. Que pena, né? Ela está com o coração apertado, mas vai ter que doar os bichinhos. Quem puder ajudar, quem puder, né, adotar com responsabilidade, vai ser muito bem-vindo. Vem pra cá que a gente volta agora com o noticiário policial. Perseguição frenética na cidade de Saúde, lá em Guarapari. Foi um Deus nos acuda, hein? Acompanhe as imagens aí. Olha lá, vai vendo. A polícia sem economia, sentando o pé no acelerador e o piloto de fuga não arregando não. Só que daí, meu amigo, o bambu gemeu. A PM percebeu que tinham 3 motos fazendo zigue-zague no meio da pista, né? Os condutores estavam ali empinando os veículos, dando grau, né? Fazendo manobras arriscadas. Os policiais deram ordem de parada, mas os 3 não obedeceram. Pelo contrário, meteram o mãozão no acelerador e picaram a mula e tentaram fugir. A polícia ficou na cola de uma das motos. Durante a fuga, o condutor acabou avançando um sinal vermelho, entrou na contramão e fez ultrapassagens proibidas. Só que o condutor reduziu para deixar a mulher que estava na garupa dele desembarcar. Quis deixar a novinha sair da bronca. A moto acabou atingida pela viatura da PM, tá? Ele teve ferimentos leves, o condutor da moto, e foi atendido em uma unidade de saúde. O piloto de fuga tem 21 anos, ele foi detido e levado para a Delegacia Regional de Guarapari, onde acabou autuado em flagrante por participar de racha, dirigir sem habilitação e trafegar em alta velocidade. Também vai responder por desobedecer ordem legal de funcionário público e já foi encaminhado ao presídio. A adolescente de 15 anos, que estava, com esse rapaz na garupa, assinou um termo circunstanciado e foi reintegrado à família. Isso aconteceu na Praia do Morro, lá em Guarapari. Ô, molecada, tenha responsabilidade, vai. Ouça o pai e a mãe, não fica na doideira. Agora você vai ver o caso de um jovem que se apresentou espontaneamente à delegacia para confessar um crime. E tudo, hein? Disse que R$200 mil da associação onde trabalhava em Viana, ele teria gasto com jogos. Tudo isso porque ele é viciado em jogos e passou o mãozão nessa grana e torrou tudo em jogos de azar. Meu Deus, até a empresa foi surpreendida com a notícia, né, Vanusa? Foi sim, Camargão, e surpreendeu até a Polícia Civil. Esse rapaz tem 26 anos. Ontem ele procurou a Delegacia Regional de Cariacica e confessou um crime esse que ele havia praticado no decorrer ali do trabalho dele, ele que mexe dentro da empresa com a parte financeira, teria usado dessa abertura, dessa liberdade para desviar cerca de R$200 mil. A quantia, segundo o próprio homem de 26 anos, teria sido usada em apostas, em joguinhos da internet, esses jogos eletrônicos. Ele confessou também à polícia que, afirmou, na verdade, que é dependente aí, viciado em jogos eletrônicos e teria desviado toda essa quantia, R$200 mil, para destinar a essa
apostas. Ainda em depoimento, esse homem de 26 anos se comprometeu a devolver a quantia da forma que ele puder, né, aos poucos ali, né, porque eu acho que praticamente quase ninguém tem 200 mil para devolver, né, tirar do bolso assim. Mas já que ele pegou, ele disse que se comprometeria então a devolver essa quantia de 200 mil reais que foi destinada justamente aí para a realização de apostas, uma vez que ele se autodeclarou aí viciado em jogos. Esse rapaz de 26 anos, né, foi liberado, ouvido, depois, né, de ter sido ouvido, ele foi liberado. E a gente conseguiu entrar em contato com essa empresa. É uma empresa que fica, Camargão, em Viana, em um bairro de Viana, né, é uma espécie de associação onde esse rapaz tinha essa liberdade financeira, tinha acesso a toda a movimentação financeira aí, do estabelecimento, daí então a facilidade que ele teve de realizar esse desvio. Em contato com essa empresa, eles então se pronunciaram por meio de nota, disseram que confirmaram que foram vítimas de uma conduta individual e que desde que soube dessa situação, eles adotaram as medidas administrativas cabíveis, além de permanecerem à disposição da polícia para colaborar com as investigações. A associação, ainda por meio de nota, reforçou que mantém políticas rigorosas de compliance, de controles internos e processos de auditoria voltados à prevenção e mitigação de riscos. Falando mais diretamente sobre o problema do desvio, eles disseram que, no momento, não vão se pronunciar, né, dar detalhes, uma vez que o processo ainda está em investigação. Camargão. Tá certo, obrigado, Vanusa, pelas suas informações, e veja que a gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso dinheiro e principalmente com o dinheiro de outras pessoas quando diz respeito a esse tipo de vício. Obrigado, Van. Gente, veja só a facilidade para furtar uma bike. Coloca na tela para mim, olha lá, ela desce a ladeira, vai até um puxadinho, você vai ver que a câmera do interior da residência vai mostrar a mulher mexendo no portão, quer ver? Ó, facilmente ela vai conseguir abrir o local. Ela entra no quintal, ela consegue arrastar o portão para o lado, ela vê a bicicleta dando sopa e ela cai para dentro. Só que antes ela dá uma espiadinha, tá? É igual MasterChef. Vamos dar uma espiadinha para o lado, para o outro, até que ela toma coragem de ir mais para o cantinho e ela pega uma bicicleta que está ali. Só que ela sabe que não vai dar para passar. Ela abre um cadiquinho mais o portão. Essa espertalhola levou a bicicleta, deixou o portão aberto e o cachorrinho foi atrás, fugiu da casa. Esse caso foi lá em Paú, no município de Vila Velha. Se você reconhece essa suspeita, denuncie para a polícia. Agora a gente fala com o que mexe no nosso bolso. Minha gente. A gente está acompanhando, né, esse conflito lá no Oriente Médio, acompanhando, né, os desdobramentos dessa situação. E aí fica a pergunta, né, essa guerra, esse conflito no Oriente Médio, pode afetar a nossa economia? Pode chegar até o bolso da senhora, do senhor, do amigo, da amiga do TN, aqui no Espírito Santo? Mas está acontecendo, Camargão, lá do outro lado do mundo, né? Como é que pode afetar, por exemplo, o preço dos produtos aqui no Espírito Santo? Bem, isso é uma realidade, tá, gente? É a economia mundial. Um país fala com o outro, um país vende para o outro e os negócios estão interligados. Esse assunto foi debatido, tá, pela Federação do Comércio aqui do Estado do Espírito Santo. Vamos entender melhor na reportagem. Sacode. No último sábado, o mundo voltou os olhos para o Oriente Médio, depois que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã. De lá para cá, o conflito se intensificou, abriu novas frentes e já provocou centenas de mortes, inclusive a do líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei. Para o cientista político e especialista em geopolítica, o que está em jogo vai além do confronto militar. Envolve o programa nuclear iraniano e a permanência do regime no poder. Para os Estados Unidos, o que está em jogo é o Irã não possuir uma bomba atômica. Isso é uma ameaça muito séria.
é um problema grave de segurança internacional. Depois que os Estados Unidos enfrentou o 11 de setembro com ameaça terrorista, fundamentalista islâmica, o Irã passou a ser o grande representante desse tipo de terror, porque o Irã financia muitos grupos terroristas pelo mundo, continua com um projeto expansionista na região. Então, a questão do programa nuclear, eu diria que é o ponto central, é isso que está em jogo para os Estados Unidos e para Israel também, que é aliado dos Estados Unidos e vive na região mais próximo, lidando com o problema. O professor esteve no Espírito Santo para analisar o cenário econômico, em um evento que reuniu lideranças do comércio capixaba. O especialista explica que a guerra mexe com uma das commodities mais estratégicas do planeta. O confronto ali, ou a guerra, ela mexe com uma das commodities mais importantes, que é o petróleo, que passa pelo Estreito de Hormuz, onde 1/5 do petróleo do mundo tem que passar. Então, é um lugar sensível. Muitos países estão envolvidos agora pelos ataques do Irã. Então, é uma coisa, não é uma pequena, um choque pequeno de 2, 3 países. Tem mais gente envolvida. O Espírito Santo não mantém relações comerciais com os países envolvidos nesse conflito, mas ele negocia com o mundo. E quando o mundo fica mais caro, seja por conta do petróleo, do dólar ou do frete marítimo, um estado portuário como o nosso acaba sentindo. O impacto não costuma ser imediato, mas ele é estrutural. Pressiona custos, aumenta incertezas e cedo ou tarde acaba chegando na ponta, no preço que o consumidor acaba pagando. Dependendo do tempo desse conflito, a gente pode acompanhar sim um aumento de preços, porque se eu tenho combustível em alta, eu tenho custos logísticos maiores. Se eu tenho custos logísticos maiores, eu tenho empresas que passam, de certa forma, esses preços para o consumidor. Então, pode ser que isso seja impactado sim, não no curto prazo, mas num prazo mais longo. Mas existe hoje alguma previsão real para o fim desse conflito ou a instabilidade pode se arrastar por tempo indeterminado? A gente não tem como dizer. O Trump já falou em alguns dias, depois ele falou em uma semana, depois ele falou em 4, 5 semanas, aí depois ele disse que não tem tempo. Não está claro. Acho que nem os Estados Unidos têm isso definido, nem a liderança americana, né? O Trump não escolheu o que ele quer fazer, ele está medindo conforme a reação dos aliados árabes, a reação dos mercados, o preço do petróleo, isso impacta a economia americana, impacta a inflação, politicamente não é isso que ele quer, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade dele resolver da ameaça, né, iraniana. Então não dá para a gente dizer, não acho que é um conflito de meses, talvez no máximo 2 semanas, mas temos que esperar para ver. Em um mundo interligado, guerras não ficam restritas às fronteiras onde começam. Elas atravessam oceanos, pressionam mercados e lembram que na economia global, distância não significa proteção. Fica, portanto, aí esse alerta e essa atenção que a gente precisa ter. Gente, os capixabas em meio à guerra no Irã e dos Estados Unidos. Um grupo de pelo menos 21 pessoas está a bordo de um navio cruzeiro parado em Dubai, nos Emirados Árabes. São cerca de 400 brasileiros na embarcação que está atracada há 5 dias por causa da escala do conflito no Oriente Médio. Está todo mundo ansioso pelo retorno ao Brasil e a notícia é boa. A notícia é que há uma expectativa de retorno para esse fim de semana. E nós recebemos informações que existem capixabas nesse cruzeiro. 2 capixabas estão entre eles, O presidente da Federação do Comércio do Estado, eles contam como está o clima em meio a essa tensão e as incertezas. Vamos acompanhar, Sacola. Galera, estamos aqui no navio, no Porto de Dubai há uns dias. Estamos bem, ainda não temos posição como vamos retornar ao país, mas todos estão bem, o grupão, os capixabas, todos aqui, Estamos bem, Tem uma carioca aqui, perdido também. Aqui, Gente, estamos bem, Só aguardando o espaço aéreo ser liberado para poder retornarmos para o Brasil. A representação do consulados aqui dos Emirados fez uma reunião grande com todos os brasileiros que estão no navio, Acho que aqui a gente está em torno de 400 brasileiros, De Vitória tem 20 e tantos.
e nos explicou assim, colocou à disposição, mas para nós que estamos no navio, a gente está assistindo e acompanhado e cuidado, a gente não dependeria tanto mais da estrutura do governo, porque o que eles poderiam fazer também a gente já está tendo. Mas muito importante para aqueles que não estão tendo este suporte ou a sorte até de estar acomodado no navio e conduzido por umas passagens aéreas também pela própria companhia. Então a gente está integrado e com isso vai ser mais fácil. Não tá fácil a vida de quem está lá fora não, né? Por conta desse conflito, porque o tráfego aéreo nos Emirados Árabes estava suspenso desde sábado, né? Mas aos poucos o governo vem aumentando o número de voos na região. Por isso, a expectativa é de que os capixabas possam voltar, né, ao Brasil e ao Espírito Santo nos próximos dias. Bem, gente, vamos ver agora o que aconteceu na região do Caparaó Capixaba, hein? Coloca na tela para mim, sacode. O que é isso? Xiii, rapaz, meteram fogo num carro ali ou pegou fogo? Uma briga no trânsito na cidade de Guaçuí terminou com um carro incendiado, tá? Pode acreditar. Foi uma violência no trânsito com 3 detidos. A confusão começou após uma colisão entre 2 carros na rodovia que corta a região. Só que depois do acidente, um dos motoristas teria jogado uma barra de ferro que quebrou o vidro de outro veículo. Essa confusão não terminou aí não, tá? Teve perseguição entre os envolvidos pelas ruas da cidade, colocando em risco pedestres, motoristas de outros veículos, um horror no trânsito. Os carros acabaram batendo em mais um veículo, tá? E o desfecho foi o que ninguém poderia imaginar. A polícia descobriu que um dos carros estava com documentação irregular. Quanto ao carro, né, que o carro seria removido, o dono tocou fogo no próprio veículo. Rapaz do céu, mas tá com dinheiro, hein, meu filho? Rapaz, será que é mais barato mandar consertar o carro ou retirar o carro do pátio, hein? Rapaz do céu, esse aí tá igual o editor-chefe na TV Tribuna, ó, jogando dinheiro pro alto assim, ó. Hein? Tá igual o diretor de imagem de TV, não é não? Vem cá, o diretor de imagem. Vem cá, mostra o Camargão aqui, diretor de imagem. Só porque eu tô falando de você, aqui, não é não? O cara do carro aqui, ó, tá igual o diretor de TV, né? Jogando dinheiro pro alto. Você pega os diretores de televisão da Tribuna, da Gazeta, da TV Vitória, da Rede Sim, né? Das emissoras, estão tudo assim, ó. Jogando dinheiro pro alto. Só não vão para Dubai porque o bicho tá pegando lá, tá? Mas veja que o cara acabou metendo ali, ó, fogo no próprio carro. Os envolvidos foram levados para a delegacia de Guaçuí. E ó, teve um BO dos grandes, tá? E uma mãe acabou apanhando do próprio filho. E vocês acreditam que o cara ainda tentou atear fogo na própria mãe? Doideira essa história, tá? É esse maluco que vocês estão vendo aí da cabeça de cotonete sujo. O argentino doido aí que vocês estão vendo na tela. Passou lá no DML para fazer aquele famoso exame. Vou dar um recadinho e já conto esse caso. Vem cá. Olha a seleção da Casa do Serralheiro aí, Tonho dos Couros! A Cunha, meu amigo Douglas, é isso mesmo, meu filho. A Casa do Serralheiro tá com a melhor seleção de ofertas pra você! Gente, é a escalação da nossa seleção na Casa do Serralheiro com as melhores ofertas, porque lá, ó, só tem jogador caro, meu amigo. É isso aí, começa no ataque com coluna pronta, somente R$ 59,90. Tudo para facilitar a estrutura da sua obra, Douglas. Ó, você tá falando de estrutura para obra, mas eu quero saber do preço. É preço bom mesmo? Filho, o preço da Casa do Serralheiro é preço de seleção, bem baixinho, viu, meu filho? Não tem aparelho não, tu economiza dinheiro na Casa do Serralheiro. Quer ver, ó? Perfil enrijecido, R$ 99,00, Douglas. Caraca, tá barato, hein? Campeão de vendas. Ninguém segura esse ataque da seleção. Não tem aparelho não, vamos dar um show em campo com a escalação de ouro da Casa do Serralheiro, Douglas. Ofertaço. Só, olha, Lambri? Só R$ 149,00. Quanto? R$ 149,00. Mas o que é Lambri? Rapaz, tu não sabe não, não é? Sei, eu vou explicar pra tu. Eu explico, meu filho, não se preocupe não. É um tipo de investimento, de revestimento formado por painéis encaixáveis multiutilizados para cobrir paredes
de forros e tem alguns casos também portas. Que maravilha, minha gente! Só na Casa do Serralheiro. Muito bom, hein? Para você que está nos acompanhando, é o seguinte, você tem que visitar uma das lojas da Casa do Serralheiro que estão lá, ó, de porta Cariacica, Serra e Linhares, esperando por você nessa escalação de preço baixo da Casa do Serralheiro, meu amigo Douglas. E aqui, ó, o nosso amigo de casa pode comprar online também, que é fácil, né? É só entrar, o QR Code tá aqui, ó, o nosso WhatsApp tá aqui também, tá tudo na tela. O nosso site, tu entra aí e compra, ou então tu pode procurar uma das nossas lojas da Casa do Serralheiro, que eu já falei onde é que tem, né? E tu sabe, Casa do Serralheiro... Ah, é forte como um aço. Vai lá dar um abraço no eu vou peidar. Valeu, Tonho dos Condos. Tá cheiroso ele, hein? Dei uma cheirada no cangote dele. Ô, menino cheiroso, esse Tonho dos Condos. Eita delícia. Aqui, ó. Aí, ó, vai vendo aí, ó. O argentino, jogador da Argentina, camisa 10 aí. Bicho, esse cara... Ele arrumou uma briga, tá, com a esposa. A mãe do agressor tentou intervir e acabou apanhando do próprio filho também. Ainda tentou atear fogo na própria mãe. Que absurdo, hein? Mãe a gente respeita, bicho. Mãe a gente respeita e a gente tem que se dobrar diante da nossa mãe. E ainda agradecer a Deus que ainda tem ela do lado, porque depois que perde, não adianta chorar em cima do corpo do caixão, não, tá? Tem que dar valor enquanto tá viva, tem que dar valor enquanto tá ali para você ajudar, cuidar. Ah, bicho, pode colocar o Eric aqui comigo? O Eric tá com a gente acompanhando esse caso. E esse maluco, então, foi pro chilindró, foi pro sofrimento, né, Samurai? Foi sim, Camargão. Não era para menos, né? Para brigar com a mulher dele e depois tentar tirar fogo na mãe, complicado. Boa tarde para você e todo mundo ligado na TV Tribuna hoje aqui conosco. Pois é, esse caso aí aconteceu lá no bairro Vista da Serra 1, ontem à tarde. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente registrada como desentendimento familiar. Ao chegarem lá, os militares fizeram contato com a mãe do suspeito, né? Ela tem 47 anos. Ela contou que o filho e a companheira dele, de 23 anos, o filho tem 21, a esposa dele, 23, estavam tendo uma discussão. E que a mãe, ao tentar separar, foi agredida com chutes pelo próprio filho. Pois é, e o rapaz ainda tentou atear fogo contra o corpo da mãe, utilizando um isqueiro e um desodorante aerosol. Esses itens não foram encontrados pelos militares durante as buscas na residência, mas o rapaz acabou sendo preso a si mesmo. Antes disso, enquanto ele tentava agredir a mãe dessa forma, ele ainda levou um soco na boca, desferido pela companheira dele, que não gostou da situação e bateu nele. Bom, os policiais o levaram para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal qualificada por ameaça na forma da Lei Maria da Penha e foi levado para o sistema prisional, onde talvez permaneça por um bom tempo. E como você disse, Camargão, mãe é para amar, para respeitar e obedecer, antes que ela parta e fique só na saudade, né? Aí, obrigado, Eric. Gente, se prepare, tá chegando. Dona Beija, sacode. Próxima quinta, chega na Band, Dona Beija. Eu vou me tornar a mulher mais rica e poderosa desse sertão. Uma noite especial para conhecer a maior história de luta e paixão da mulher que quebrou todas as regras. Se for queimar ela, vão ter que me queimar também. A partir das 10h20 da noite, você acompanha os bastidores e as curiosidades da vida de Beija. Eu sou Davi Júnior. Que é Débora Evelyn. Meu nome é Pedro Fazanaro. Eu sou Grazi Massafera, interpreto Dona Beija. E em seguida... Eu sou Beija, o item mais caro desse palácio. 2 episódios na íntegra, sem cortes, para contar a origem. Quando eu crescer, eu vou querer ser muito, mas muito bonita. O grande amor. Eu iria até o fim do mundo atrás de você. E a dor que fez essa mulher desafiar a sociedade. Um lugar onde todos podem sonhar, mas só Dona Beija realiza. E se tornar uma lenda. Quem precisa de um príncipe? Se já tem o próprio cavalo branco. Próxima quinta, a partir das 10h20, noite especial Dona Beija, na Band.
Minha gente, tá imperdível. Dona Beija chegando na tela da TV Tribuna Band. Não perca. E atenção, sacode para mim agora as informações sobre a prisão de um suspeito de assassinato aqui do Espírito Santo. Lembra desse caso aí que meteram bala para cima do rapaz nessa rodovia? Depois do intervalo eu trago as informações. Até já. Vem! Lembrando você que o nosso TN começa sempre ao meio-dia aqui na tela da TV Tribuna e vai até as 2h30 com a nossa programação local da TV Tribuna Band. Gente, está na cadeia o homem que matou um idoso a tiros aqui do estado. Câmeras registraram o momento em que a vítima foi perseguida e executada. O nosso Roger Nunes tem as informações para a gente desse caso agora ao vivo. Ô Roger, a polícia já sabe qual foi a motivação desse assassinato, meu irmão? Camargão, segundo a polícia, a vítima foi acusada, olha só, foi acusada de ter caguetado ali uma situação para a polícia que acabou culminando na prisão de 2 pessoas. Esse crime aconteceu em dezembro do ano passado, Camargão. E olha só, horas antes dessa vítima ter sido assassinada, a polícia foi em uma propriedade e conseguiu prender 2 irmãos, 2 traficantes, 2 criminosos, e no local que esses 2 candangos estavam, a polícia então conseguiu encontrar também uma central de vídeo monitoramento. Local, segundo a polícia, apontado e usado para monitorar a ação de rivais e monitorar também a aproximação da polícia. Então a polícia estoura essa caxanga, estoura esse cafofo aí. Circulou então na região que quem teria caguetado, quem teria passado a fita para a polícia era esse senhor, esse homem que foi assassinado. Você pode ver nas imagens que ele é perseguido por outras 2 pessoas de moto e acaba morto ali. Então a polícia então começa a investigar com base nas informações que chegaram já dos 2 suspeitos que foram presos e também dessas novas informações acerca do mandante desse crime. A polícia então chegou até o traficante, o cabeça daquela região ali, e descobriu que de fato ele que teria ordenado a execução desse senhor, porque chegou para ele alguém erroneamente teria dito que ele teria caguetado aquela casa onde a polícia no mesmo dia do homicídio, ou seja, horas antes, tinha invadido o local. Para resumir a história, Camargão, o cara que morreu era inocente, não tinha nada a ver com o rolê, não tinha nada a ver com as prisões, não caguetou nada. E ainda assim, se tivesse caguetado, não merecia esse fim tão trágico. Mas fato é que está todo mundo preso. Os 2 irmãos que foram presos lá em dezembro por conta do tráfico e o chefe de todo mundo, o traficante, que mandou executar esse senhor. A casa caiu para todo mundo, Camargão. Triste que esse rapaz não volta, que esse senhor não volta. Mas pelo menos a prisão desses indivíduos, desses responsáveis foi feita. Obrigado, irmão. Gente, voltamos agora a falar do caso da caixa d'água que rompeu no alto de um prédio aqui em Vitória, tá? O Conselho Regional de Engenharia, o CREA, mandou imagens agora há pouco que mostram mais de perto o estrago, tá? Lá em cima deste imóvel. É como se tivesse ocorrido uma explosão, tá? Paredes destruídas, como vocês estão vendo. A estrutura ficou bastante danificada. Uma câmera de segurança registrou o momento em que pedaços de concreto caem do edifício de 5 andares. Os destroços atingiram a rua e casas próximas. Apesar do susto, ninguém se feriu, mas os transtornos são muitos, né? Não tem jeito. Um dos apartamentos do 1º andar ficou completamente alagado. Uma equipe da Defesa Civil de Vitória esteve no prédio para avaliar os danos e analisar as causas do rompimento da caixa d'água. O CREA também fez uma análise do local. Aqui, quem é que gosta de uma promoção, hein? Ah, meu amigo, apareceu uma promoção, uma oferta, a gente tá ligadaço nos 220, tá? Cadê o nosso menino? Esse menino aí, ele gosta de gastar também, olha lá. Já tava com a carteira na mão, já viu? Guardou a carteira para pegar o microfone. Já tava gastando. Eric Alencar, hoje é dia de promoção especial aí na Glória em Vila Velha, que promete movimentar o comércio. É de hoje até sabadão, parece que tem descontos incríveis aí no comércio da Glória em Vila Velha, né, irmãozinho?
É isso mesmo, Camargão. Tá com uma graninha sobrando ou espera comprar um presente para quem você muito gosta? Então corre aqui para Glória, em Vila Velha, o polo de modas que há muitos anos promove o tradicional Dia de Glória, que uma das datas mais esperadas pelos comerciantes aqui da região. E este ano que vai de hoje, quarta-feira, até o próximo sábado, com muitas promoções, sendo que as lojas podem oferecer até 70% de descontos nos seus produtos. E tem vestuário, tem calçado, tem todo tipo de mercadoria aqui para você comprar, para você ou para quem você tanto gosta. Tá interessado? Então se prepare que agora você vai ter todas as informações com a Betânia Wandia, que já está aqui conosco, que é a presidente da Uniglória, explicando para a gente. Esse ano a expectativa é muito boa, né? Cerca de mais de 100 mil pessoas devem passar por aqui e o faturamento deve chegar a 15 milhões de reais para os lojistas. É o comerciante vendendo e o consumidor feliz por estar comprando, não é isso? Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde, Camargão. Pois é, todo mundo sai feliz, né? É um ganha-ganha. Ganha o comerciante que vende, ganha os clientes que vão comprar com preços com até 70% ou mais de desconto, né? Então é uma oportunidade de estar vindo também, quem não conhece, conhecer o Polo de Moda Glória, que foi recém-reformado, tá? Então, assim, final de semana vai ser aqui no Polo Moda Glória. Aqui você vai encontrar do alfinete ao foguete. Essa é boa, viu? Tem de tudo. Tem de tudo que você quiser, para si mesmo, para presentear, para criança, para adulto, masculino, feminino, para todos os públicos. Nós temos aqui para todos os gostos e bem. Isso que é importante, né? E agora, uma coisa. Ô, Betânia, o Dia de Glória é uma tradição aqui do Polo de Modas, de confecções da Glória. Há muitos anos, eu lembro de criança, minha mãe me chamando para vir aqui, vamos lá na Glória, que hoje é Dia de Glória. Eu pensava, não, mãe, tá muito cheio, movimentado, porque é assim mesmo, né? O povo vem, compra, sai feliz. E esse ano tem até, quem comprar vai concorrer a um voucher de R$1.000 e até uma viagem de cruzeiro, é isso aí? É o quê? Uma viagem? Isso, é um voucher de R$1.000 que um patrocinador está oferecendo, né? Um voucher para você fazer uma viagem de até R$1.000, tá? Bom demais. E outra coisa, o Dia de Glória agora deixou de ser apenas uma tradição. O Dia de Glória faz parte hoje do calendário oficial de eventos da Prefeitura de Vila Velha. 2 vezes por ano, sempre após o Carnaval e em setembro. Então, hoje, assim, chova, faça sol, tem Dia de Glória. Então, muito obrigado, Betânia, presidente da Uniglória. É isso, gente, tá chegando de hoje até sábado, quarta, quinta e sexta, de 9 da manhã até às 18 horas e no sábado até às 4 horas da tarde, ou então enquanto tiver cliente aqui, porque eu sei que o pessoal tá com o bolso coçando para gastar. É com você, Camargão. Maravilha, vamos aproveitar então até o sabadão. Obrigado, Eric. Pessoal, vem cá que a gente volta agora com o noticiário policial. Vamos falar do caso do traficante preso com um fuzil de guerra dentro de um carro por aplicativo lá na Serra. Leonardo Henrique Neves, conhecido como Mogli, se preparava para atacar rivais em Nova Almeida. Veja a reportagem, sacode. Um fuzil calibre 5,56, munições de uso restrito, carregador de pistola 9mm, celulares e até uma capa de colete balístico. Esse foi o material encontrado pela Polícia Militar durante uma ação da Força Tática no bairro Nova Almeida, na Serra. Entre os detidos está Leonardo Henrique Neves, de 29 anos, conhecido como Mogli. Segundo a polícia, ele é apontado como uma das lideranças do 3º Comando Puro, o TCP, na região. Contra ele, havia mandado de prisão em aberto por homicídio. A principal prisão ontem foi do Mogli, que é uma liderança do TCP em Nova Almeida. E esse indivíduo, o Mogli, ele responde por um mandado de prisão por homicídio. Então ele foi conduzido não só pela apreensão do fuzil, mas também pelo mandado de prisão. A abordagem aconteceu durante a madrugada de terça-feira, quando o setor de inteligência recebeu informações de que criminosos ligados ao 1º Comando de Vitória estariam planejando um ataque contra rivais em Nova Almeida. O serviço de inteligência nosso recebeu informação de que o bairro das Laranjeiras, o Bequinha, ia fazer um ataque em Nova Almeida, que é TCP. O Bequinha é PCV. Nós saturamos 2 bairros para poder evitar
esse tipo de ataque. E lá no bairro Nova Almeida, a Força Tática conseguiu abordar um veículo. Dentro do veículo estava o Mogli. E o Mogli, ele estava com um fuzil 556, uma arma de guerra com carregadores, com mais 2 pessoas. Posteriormente foi feita uma abordagem na residência do mesmo. Tinha mais carregadores, 3 celulares. A Polícia Militar reforçou que continua em busca por Carlos Alberto dos Santos Gonçalves Júnior, conhecido como Bequinha, apontado como liderança do PCV no bairro Laranjeiras. Segundo a corporação, ele possui 4 mandados de prisão em aberto por homicídio. O Bequinha, que estava arquitetando um ataque naquela região, que é do bairro Laranjeiras, tem 4 mandados de prisão também por homicídio. Então a Polícia Militar ontem evitou esse ataque, apreendeu uma arma de grosso calibre e o Bequinha, o dia dele está contado, porque nós estamos fazendo saturação e o Serviço de Inteligência ele é alvo preferencial da Polícia Militar, porque ele é responsável por vários ataques naquela região. De acordo com a polícia, Leonardo foi encontrado dentro de um carro por aplicativo, acompanhado da esposa, e disse que recebia cerca de R$100 para cada corrida em que ele transportava o fuzil. O motorista por aplicativo e a mulher também foram levados para a delegacia, mas foram liberados na sequência. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra e Leonardo Henrique Neves foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Espírito Santo, olha que interessante. O Hospital de Mimoso do Sul vai passar a produzir o próprio oxigênio. Mas como assim, Camargão? É um equipamento que vai gerar uma economia de 96% do gasto com o insumo. O projeto está sendo implantado graças à parceria com a iniciativa privada. Vamos entender. Produzir o próprio oxigênio dentro do hospital, o que parece algo distante, já começa a se tornar realidade em Mimoso do Sul. O projeto Oxigênio Seguro vai garantir que o Hospital Apolo Pedro tem autonomia para abastecer leitos e setores com um insumo que é essencial para salvar vidas. A gente sabe que é difícil, de fato, né, para algumas organizações, principalmente as que têm uma distância maior, né, de acesso a esses recursos. E para nós aportar num projeto como esse garante, né, uma sustentabilidade, uma melhoria muito grande para o mercado de saúde como um todo, para os pacientes que estão em prevenção e em tratamento, né? Então a gente garante uma sustentabilidade de fato, né, para que essa cadeia possa ter um abastecimento aí ampliado, né, para toda essa população que precisa. Hoje a unidade gasta mais de 40 mil por mês para comprar oxigênio e ar medicinal. Com a usina própria, esse valor pode cair para mais de R$ 1.600 mensais, uma economia de até 96%, dinheiro que poderá ser investido em outras áreas da saúde. O projeto conta com o apoio da iniciativa privada e, entre eles, a Medicênio, que destinou recursos por meio da Lei de Incentivo ao Fundo do Idoso. É um aporte que a gente faz via lei de incentivo, né, para uma empresa que é proponente desse projeto, e a gente faz toda uma curadoria disso, vê a viabilidade, e a gente achou muito interessante quando eles trouxeram para a gente, né? Então foi por isso que a gente observou a necessidade, né, avaliou toda essa questão e entendemos que fazia muito sentido para nós, né, enquanto organização de saúde também. Esta é a estrutura de uma usina que já está em funcionamento na cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo. O equipamento ocupa um espaço reduzido e funciona de forma automatizada, captando o ar do ambiente e transformando em oxigênio medicinal. O modelo que será implantado em Mimoso do Sul é ainda menor, chamado DOC 200, mas a função é a mesma: garantir fornecimento contínuo e seguro para o hospital. A ideia do projeto Oxigênio Seguro nasceu na pandemia. Vimos que um problema seríssimo era o problema do oxigênio. E aí conseguimos encontrar uma empresa que detém uma tecnologia de última geração que permite que os hospitais possam ter no seu próprio quintal uma usina que pega o ar da natureza, consegue transformar ele em ar medicinal, que é medicamento, e fornecer não só para o hospital, como para a cidade também. Eu tenho a segurança de produzir o meu oxigênio e não ter que ficar dependendo de logística, de caminhão que vem pela estrada, que pode, né, atrasar, e é um insumo vital à vida. A cerimônia que marcou o início oficial da implantação reuniu representantes do hospital,
parceiros e patrocinadores. É um projeto que abarca vários recursos em vários estados do Brasil, né, e garantindo aí para Mimoso do Sul recurso mesmo, e que para eles, né, vai facilitar muito a vida dessa população que precisa muito, né, como um todo. A primeira etapa prevê a instalação da parte elétrica e dos dutos que vão levar o oxigênio para todos os setores do hospital. Quando estiverem totalmente em funcionamento, a usina vai garantir autonomia, economia e principalmente mais segurança para quem precisa de atendimento. Olha, gente, 53 anos depois, a Desportiva Ferroviária, time do Espírito Santo, volta a enfrentar o Sport de Recife pela Copa do Brasil. A TV Tribuna de Vitória mostra pra gente como a locomotiva Grená se prepara para receber o Sport no gramado capixaba. A reportagem é de Luciano Rossetti e Bruno Passos. Vamos ver. Falta pouco, meu amigo, minha amiga. O estádio Kleber Andrade em Cariacica está prontinho para receber Desportiva e Sport Recife. É amanhã às 7 da noite, confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Feliz, né, por estar fazendo a Desportiva voltar, né, uma competição nacional de importância. É um momento importante para nós, né, disputar essa Copa do Brasil mais uma vez. É o clube capixaba que mais disputou e estamos aí para enfrentar um esporte, um clube, né, de renome nacional, né, e com certeza vai ser um grande jogo. Quem passar coloca no bolso nada menos que R$1,5 milhão. Mas dinheiro à parte, esse confronto tem uma história muito peculiar. Desportiva e Sport se enfrentaram apenas uma vez em toda a história. Isso foi no Campeonato Brasileiro de 1973. Só por curiosidade, aquela partida terminou em 1-1. Pois é, deu empate. Agora eu pergunto para você, quem será que vai desempatar esse confronto, hein? Vamos ver. No lado do Leão da Ilha, muita expectativa, viu? Porém, pé no chão. A gente sabe que a Copa do Brasil não tem jogo fácil, envolve muitas questões, inclusive financeiras, então todo time sempre tem uma motivação a mais, mas a gente veio, obviamente, para fazer a nossa parte, fazer um bom jogo e levar a classificação para casa. O rubro-negro se consolidou no cenário nacional com muitos títulos, inclusive um da Copa do Brasil em 2008. Está na final também do Campeonato Pernambucano. Já a Desportiva ainda tenta um lugar ao sol para se reerguer. Passou pelo Sampaio Corrêa na fase anterior da Copa do Brasil e, para superar o Sport, aposta no apoio da torcida e em duas armas secretas. Entre elas, o atacante Chiesa, que inclusive já jogou no rival do Sport, o Náutico. Nós temos o Chiesa, que o Sport conhece bem, né, e trouxemos agora também para o jogo, para a Copa do Brasil, inscrito ontem, o Guilherme Teixeira, atleta que eliminou o Sport na Copa do Brasil do ano passado. Ele seria o substituto do Chiesa, caso o Chiesa não jogue os 90 minutos. Então estamos preparados para tirar o Sport. Como eu falei agora há pouco, agora esse confronto desempata. Vai ou não vai? Com certeza. O Sport, o Leão, tem um elenco melhor. A gente sabe disso. Só que a Ativa joga em casa com o apoio da torcida. E eu, como um bom capixaba, vou torcer para um excelente jogo. Um abraço para vocês, meus amigos. Até mais. Segura a emoção do esporte na tela da sua TV Tribuna Band. Vai ser muitas emoções, hein? Olha, gente, uma história de amor pelos animais e um pedido de ajuda, tá? Você vai conhecer agora duas idosas moradoras do bairro Planeta 1, lá em Cariacica, que estão tentando encontrar novos lares para cães e gatos que sempre fizeram parte da família. Com problemas de saúde e limitações físicas, elas já não conseguem mais cuidar dos animaizinhos como antes. A nossa equipe foi até a casa da dona Marilene, de 68 anos, para a gente conhecer de perto a realidade e, é claro, tentar ajudar um tutor responsável. Na tela. A cachorrada tá animada, rabinhos abanando sem parar, eufóricos com nossa chegada. Os gatinhos, à sua maneira, também nos dão as boas-vindas. Essa bicharada toda vive no bairro Planeta, em Cariacica, mas está precisando de um novo lar.
As tutoras de idade avançada e com problemas de saúde não têm mais condições de cuidar dos 14 animais que abrigam e procuram amantes dos bichinhos para adoção responsável. E quem cuida de todos esses animais são a Marilene, uma aposentada de 68 anos, e a irmã dela, Maria Lúcia. Conta pra gente, Marilene, aqui é o Pipoca, é um dos seus gatos, né? Sim. Dá trabalho cuidar de tantos animais assim? E como? Nossa, mãe, eu tenho que cuidar deles aqui, depois descia para ajudar ela a cuidar dos dela, né? Porque nós não temos voluntário, não temos ninguém. O trabalho é diário e exaustivo. Para piorar a situação, a dona Marilene tem fibromialgia. 16 pontos no corpo. E pelo SUS demora muito. Eu fico assim, desse jeito. Olha só as mãos tremendo da dona Marilene. Realmente é uma situação complicada e que para cuidar de tantos animais, para deixar a casa limpa, como nós encontramos aqui, é difícil, né? E como que é difícil? Por causa da dor. Uma hora dessa eu já tô com dor. Quem ajuda a dona Marilene é a irmã dela. Bom, ajudava porque ela sofreu um acidente e precisou passar por uma cirurgia e tinha previsão de receber alta médica nesta quarta-feira. Elas já procuraram ajuda de vizinhos, de abrigos de animais e até da prefeitura. Ninguém recebe. Já procurei a prefeitura falou que tem terreno, mas não construíram ainda os zoonoses. E os vizinhos, ninguém aceita os animais? Não, porque a maioria tem animal. Todos eles aqui têm animal. Então, pessoal, vamos ajudar, tá? Se você tem condições de receber um desses animaizinhos, viu ali os bichinhos, um mais bonitinho que o outro, né? E gostou de algum, entre em contato com a dona Marilene. O telefone é 27 988 38 4869. 27 988 38 4869, tá? Aqui, gente, um rápido intervalo, eu volto rapidinho aí, não sai daí, só vou beber uma água. Estamos de volta com o nosso TN, quando são 13 horas e 55 minutos. Vai mandando suas mensagens para cá no 27 997 92 2530. É o seu canal de comunicação com a gente, tá? A gente retribui sempre o carinho que você tem com a televisão ligada. Aqui, estreias, emoção, você vê tudo aqui na tela da TV Tribuna Band. Vem com novidades na Band, novas histórias, muita velocidade, grandes emoções, informações em tempo real. Ela desafiou a sociedade e se tornou a mulher mais poderosa de sua época. Se a vida fez de mim mulher dama, eu vou fazer do mundo um bordel. Grazi Massafera é Dona Beija. Tem os últimos capítulos de Cruel Istambul. E a estreia da sua nova novela turca. Consegue acreditar que meu irmão se apaixonou pela empregada? Guerra das Rosas. Fórmula Indy acelera aqui. A gente pisa fundo com Caio Collet. Sobre duas rodas, MotoGP Brasil. E muito mais velocidade. Tem o comprometimento com a notícia, a credibilidade do nosso jornalismo. E no ano em que vamos às urnas, começa a análise do cenário eleitoral. Band Eleições. Estamos no tapete vermelho para comentar tudo. De olho no Oscar da Band. O craque Neto na resenha sobre futebol. Apito Final. Episódios inéditos com o herói que veste doma. Está me ouvindo? Eric Jacan, Pesadelo na Cozinha. E muito mais para você se informar e se divertir. Marca aí, março é todo nosso. É na Band. Gente, tá imperdível 2026, a Band e a TV Tribuna pocando no Espírito Santo. Acabou o jornal? Vocês estão de brincadeira, eu queria mais uns 10 minutinhos aí. Ô, mestre, consegue mais uns 10 minutinhos aí pra mim? É o Felipe Lemos? Ô, Felipe, você tá pegando muito tempo do jornal, Felipe? Deixa eu falar com o Felipe aqui, que não tá certo isso não, hein? Negócio de ponto.